Esta cidade devastada é Pripyat, na Ucrânia. Já foi um símbolo do progresso soviético, uma cidade planejada para abrigar os trabalhadores da usina nuclear de Chernobyl, com ruas movimentadas, escolas modernas e até um parque de diversões prestes a ser inaugurado. Mas de um dia para o outro, tudo foi abandonado. Prédios desmoronando, brinquedos enferrujados e um silêncio perturbador são as únicas coisas que restaram. Mas Chernobyl não é apenas um desastre, é um mistério. Relatos sobre experimentos secretos da União Soviética, mutações genéticas causadas pela radiação e até teorias conspiratórias cercam este local. O que realmente aconteceu naquela madrugada de abril de 86? Se você gosta de mistérios e histórias ocultas, já deixa seu like e se inscreve no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo fatos e histórias intrigantes para você. Para entender Chernobyl, precisamos voltar no tempo, voltar à noite em que tudo se transformou. 26 de abril de 1986. A usina nuclear de Chernobyl, um dos maiores símbolos da engenharia soviética, operava normalmente. Era apenas mais uma noite de trabalho para os funcionários do reator 4, mas no meio da madrugada, algo saiu do controle. No one's answering the phone. Um teste de segurança, que deveria ser uma simples simulação de queda de energia, se transformou em um desastre irreversível. Erros humanos, falhas de projeto e decisões precipitadas resultaram no colapso do reator e deram origem ao acidente que você certamente já ouviu falar. Era 1h23 da manhã. Uma sequência de explosões rompeu a estrutura do reator. Um clarão azul iluminou o céu. O incêndio radioativo começou a consumir a usina. Os trabalhadores do turno da noite estavam em choque. O prédio tremeu. Alarmes soaram por toda parte e, no caos, poucos perceberam a gravidade da situação. Mas um detalhe era aterrorizante. Uma poeira negra e quente começou a cair do céu. Em Pripyat, a apenas 3 quilômetros dali, ninguém sabia o que estava acontecendo. Famílias observavam tranquilamente, enquanto partículas altamente radioativas se espalhavam pelo ar. A cidade estava prestes a se tornar um dos lugares mais contaminados do planeta. No momento da explosão, os soviéticos tinham uma escolha: admitir o desastre ou tentar controlá-lo sem alarde. Optaram pelo silêncio. Mesmo com a usina em chamas e níveis extremos de radiação se espalhando, as autoridades não deram nenhuma explicação oficial. Em Pripyat, as pessoas acordaram para um dia aparentemente normal. Crianças brincavam ao ar livre, pais iam trabalhar e a vida seguia sem nenhuma orientação sobre o perigo invisível que tomava a cidade. Soldados e cientistas do governo foram enviados à usina para avaliar os danos, mas sem a devida proteção, muitos deles receberam doses fatais de radiação em questão de minutos. Só mais de 36 horas depois da explosão, a ordem de evacuação foi dada. 49 mil pessoas foram retiradas em poucas horas, sem tempo para levar nada além do essencial. Disseram a elas que voltariam em poucos dias. Nunca mais voltaram. Enquanto isso, os soviéticos ainda tentavam esconder a tragédia do resto do mundo. Mas um detalhe impossibilitou o segredo. A nuvem radioativa não conhecia fronteiras. A radiação chegou à Suécia, onde cientistas detectaram os níveis anormais e expuseram o acidente para o mundo inteiro. Pressionado, o governo soviético finalmente admitiu que algo havia acontecido. Mas a verdade completa ainda levaria anos para vir à tona. Enquanto os soviéticos tentavam controlar a narrativa, na usina, homens comuns enfrentavam o impossível. Bombeiros, engenheiros e soldados foram enviados para conter o desastre, mas quase ninguém sabia a verdadeira gravidade da situação. Muitos acreditavam que estavam apenas apagando um incêndio, sem perceber que a radiação invisível já os condenava. O primeiro grupo a chegar foi o dos bombeiros de Pripyat, liderados pelo tenente Vladimir Pravik. Sem roupas de proteção adequadas, eles subiram no reator exposto, tentando apagar as chamas com água e espuma.
O calor era insuportável e a radiação era ainda pior. Bravik e seus homens foram expostos a doses letais de radiação em poucos minutos. Todos morreram dias depois em hospitais de Moscou. Mas o pior ainda estava por vir. O núcleo do reator derretia rapidamente e ameaçava atingir um reservatório subterrâneo de água. Se isso acontecesse, uma nova explosão nuclear poderia devastar toda a região, espalhando radiação por milhares de quilômetros. Era uma catástrofe em potencial que poderia tornar toda a Europa inabitável. Foi quando 3 homens se voluntariaram para uma missão suicida: Alexei Ananenko, Valery Bespalov e Boris Baranov. Sua missão? Entrar na água radioativa do subsolo da usina e abrir as válvulas para esvaziar o reservatório. Com lanternas falhando devido à radiação, eles caminharam no escuro até encontrarem os registros. Com mãos trêmulas, abriram as válvulas e impediram o pior. Esse ato de coragem salvou incontáveis vidas, mas custou caro. Os 3 foram expostos a níveis extremos de radiação. Por muitos anos, acreditou-se que morreram logo depois da missão, mas registros mais recentes indicam que pelo menos 2 deles sobreviveram por mais alguns anos. Eles eram cientistas, soldados, engenheiros, homens que não hesitaram em arriscar suas vidas para evitar um desastre ainda maior. Mas seus nomes, em sua maioria, foram esquecidos. O incêndio no reator 4 foi contido, mas o desastre de Chernobyl estava apenas começando. Nos dias e semanas seguintes, milhares de pessoas sofreram os efeitos da radiação. Bombeiros, trabalhadores da usina e moradores de Pripyat começaram a apresentar sintomas devastadores. Vômito, queimaduras na pele e hemorragias internas eram sinais do que os médicos chamaram de síndrome da radiação aguda. Alguns morreram em poucos dias, outros após semanas de agonia. Mas os impactos de Chernobyl não pararam aí. Nos anos seguintes, houve um aumento alarmante nos casos de câncer, principalmente em crianças que consumiram leite contaminado com radiação. Estudos também apontam mutações genéticas e problemas cardíacos em populações expostas. Décadas depois, os efeitos desse desastre ainda são sentidos. A radiação continua presente e a área ao redor da usina segue como um lembrete sombrio do dia em que a humanidade perdeu o controle sobre sua própria criação. O desastre de Chernobyl foi um acidente? Ou teria algo mais por trás? Desde 1986, a tragédia foi cercada por teorias e relatos inexplicáveis. Uma das mais famosas é a do pássaro negro de Chernobyl. Dias antes da explosão, trabalhadores relataram ter visto uma criatura alada, de olhos vermelhos brilhantes, sobrevoando a usina. Muitos acreditam que era um presságio da tragédia. Outra teoria sugere que Chernobyl foi, na verdade, um experimento militar soviético que saiu do controle. O governo demorou a admitir o desastre, ocultou informações e impediu investigações externas por anos, o que alimenta essa suspeita. E há quem diga que algo ainda acontece dentro da zona de exclusão. Anomalias magnéticas, sombras misteriosas e sons inexplicáveis foram relatados por cientistas e exploradores que visitaram a área. Décadas se passaram, mas Chernobyl e Pripyat continuam abandonadas. Ruas vazias, prédios desmoronando e objetos deixados para trás criam um cenário pós-apocalíptico que atrai curiosos e cientistas do mundo todo. A radiação ainda está presente, mas em níveis que permitem visitas controladas. Turistas percorrem a cidade fantasma equipados com trajes anti-radiação, enquanto pesquisadores estudam os efeitos da radiação na natureza. Curiosamente, apesar da contaminação, a fauna local floresceu. Lobos, javalis, linces e até cavalos selvagens vivem na zona de exclusão, sugerindo que, para alguns animais, a ausência humana pode ser mais benéfica do que a radiação é prejudicial. A usina de Chernobyl ainda hoje representa um risco.
a antiga barreira de concreto, construída às pressas para conter o reator destruído, começou a se deteriorar. Para evitar um novo vazamento, em 2016, foi instalada uma gigantesca estrutura de aço conhecida como Novo Confinamento Seguro. Com isso, o risco de contaminação foi reduzido, mas especialistas afirmam que a remoção total dos destroços radioativos ainda levará décadas. Chernobyl continua sendo um lembrete sombrio dos perigos da energia nuclear e dos erros humanos, mas também é um laboratório vivo, onde cientistas tentam entender os impactos de longo prazo da radiação. Afinal, o verdadeiro legado de Chernobyl pode não estar no passado, mas no que ainda temos para aprender com ele. Se você chegou até aqui, quero saber sua opinião. Chernobyl foi apenas um acidente ou ainda há segredos não revelados? Deixe seu comentário. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E se quer continuar explorando mistérios fascinantes, clique aqui para assistir ao nosso próximo vídeo.